Hoje nós vamos falar sobre religião. O que é uma religião certa, uma religião errada? O que uma religião pode ter melhor que a outra? Várias religiões simplesmente montam um CNPJ, vai lá e monta o local e começa a pregação, e alguns se denominam pastores, outros se denominam apóstolos, e padres que largaram a Igreja Católica. Eu sou católico, né? E óbvio que a minha religião não é melhor que nenhuma. Eu defendo ela com unhas e dentes, mas não é melhor. É óbvio que a minha religião é lotada de defeitos. Lotada. Não é nenhum nem dois. Lotada. Segundo o Ministério Público Militar, o padre Oswaldo Palópito teria desviado o dinheiro arrecadado pela igreja para comprar imóveis. Entre eles, uma cobertura num condomínio de luxo no litoral de São Paulo. Muitas das vezes aquilo que o padre às vezes prega não é aquilo que nem o povo segue e nem aquilo que até o próprio padre segue, né? Muitas das vezes acontece isso. Quantas e quantas missas que eu já fui, que eu já vi padre falar cada absurdo, cada coisa louca, colocando política dentro da igreja. Eu sou contra a política na igreja, independente de qual igreja seja, de qual religião seja. O que o padre ou o pastor, ou seja, qualquer religião que for, pode falar é ter uma conversa rápida em relação ao ano, tome cuidado, né, faça a sua escolha certa, essas coisas. Mas a partir do momento em que um padre ou um pastor toma lado, né, aí está induzindo a moçada a seguir aquela ideologia do padre ou do pastor, da igreja X, da igreja Y, a voltar no fulano, ciclano, beltrano. A gente fica meio que abismado quando algumas igrejas deturbam, né, a palavra de Deus, né? Porque deturba mesmo, deturba mesmo. Por exemplo, a parte do dízimo. Você só vai ser feliz se você tirar parte do seu salário e doar para uma igreja X ou Y. Vão receber no presente 100 vezes mais, ou muitas vezes mais. Um jato particular, modelo Cessna Citation 10, que pertenceria à filial da Igreja Universal do Reino de Deus na Argentina, está retido pela Receita Federal no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Por isso esse ódio que os protestantes têm contra a igreja não vai ficar de graça assim não. Quem é que tolera ser beijado na cabeça e apunhalado? Pera aí. Ódio que o cristão tem da igreja católica? Me desculpe, referido padre. Não são os protestantes que vêm matando ao longo dos anos que encontraria sua cartilha, não. A Inquisição não é nossa, não. Não é nossa? Hã? Com certeza. Foi a igreja evangélica, em especial universal, que mandou Joana d'Arc para a fogueira? Não. Hã? Foi o bispo Macedo que foi aos países aliados e depois foi à Alemanha abençoar Hitler para a guerra? E coincidência ou não, depois que o Papa troca um bizu com Hitler, Hitler mata 6 milhões de judeus? Eu disse, ou dá ou desce. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e ser-vos-á dado, ou ela desce. Motivado por um sujeito, um falsário, que há 6 anos atrás estava com câncer no estado terminal, eu o abracei, ele ficou curado. É mentira, eu nunca tive câncer. Como é que vai dizer que eu orou pela minha vida câncer terminal? Eu acabo de entregar vocês a Satanás. Eita, mano! Eu ia entregá-los a Deus, mas Deus é misericordioso. Eu entrego vocês a Satanás com a autoridade que Deus me deu. 100 mil pessoas para fazer uma oferta simbólica, honrar com R$70. Quem ouviu isso? Levanta a mão. Então, assim, é uma ideologia, assim, uma loucura, né? Você falar que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que doar. Então tá ali o pastor pregando ali, o pastor, olha gente, olha, tá passando aí no meio de vocês aí, eu não sei se eles chamam de obreiro, uma coisa assim. Aí está com envelope e tal. Esses dias eu vou ver se eu acho o vídeo na internet para colocar aqui. Tem uma igreja que já chegou no limite do absurdo,
do cara comprar lá um projeto deles lá, uma coisa deles lá, e passar o cartão dentro da igreja. Quer dizer, dentro da igreja já tem o cartão de débito e crédito. Dízimo no débito automático e cartão das agências. Não é por falta de criatividade que as igrejas deixarão de arrecadar dinheiro dos seus fiéis. Se Deus tocar no teu coração, a secretaria está aberta, você pode passar o cartão, você pode contribuir através do carnê, mas não fique de fora. Diga, eu vou entrar nesta campanha dos R$1.000 consagrados ao Senhor. Quer dizer, dentro da igreja já tem o cartão de débito e crédito. Meu Deus, aonde que nós estamos chegando? Onde nós estamos chegando? Quer dizer que a oferta agora você já pode fazer débito e crédito. Dentro da igreja, digitar sua senha. Como se fosse uma coisa qualquer. Como se a espiritualidade da gente fosse já agora uma coisa mundana mesmo. Para a gente ter alguma coisa no céu, é só passar o cartão de débito e crédito que você vai conseguir. Olha, desculpa, né? Eu sempre peço desculpa aqui, gente, porque o vídeo aqui não é intuito de atacar a religião X ou Y, nem de defender. Eu não estou aqui defendendo a minha católica. Vocês estão vendo eu falando da católica? Que tem um monte de coisa errada. O intuito aqui é fazer a gente pensar e raciocinar coisas que a gente faz errado dentro da igreja, dentro da nossa religião, né? Então, assim, a gente chega no limite da hipocrisia humana. Como que pode acontecer um negócio desse? Eu vou colocar aqui nessa edição alguns vídeos de internet surdos de pastores, padres e outras coisitas a mais, né? Ateu que chega e perto, não acredita em religião nenhuma, né? Chega na internet, bota a cara para bater igualzinho, eu tô botando aqui, e fala assim, Deus não existe, né? Mal ele sabe que a gente sabe, as pessoas que estudam mais a fundo. Eu não sou nenhum estudioso de Bíblia. Eu acho quem fica ali fuçando Bíblia 24 horas e só baseado na Bíblia é hipócrita, na minha opinião. Hipócrita no sentido de colocar aquilo ali como ritmo de vida e não seguir aquilo. Agora, se for um cara que lê a Bíblia e segue tudo que está ali, ninguém que é difícil, está mais pro lado de ser santo do que tudo, né? Aí eu calo minha boca, né? Uma pessoa que focada naquilo ali mesmo. Mas gente que fica lendo Bíblia, pastor que fica lendo Bíblia e fica pegando mulher dos seus lá da igreja. Tem vídeo na internet. E não é um ou dois não, um monte. Então, nós somos seres humanos, carne, cheio de pecado, cheio de erros, né? E a gente quer colocar, muitas das vezes, lixo, né? Na cabeça de pessoas mais simples, pessoas que se deixam levar pelo que está acontecendo ali. Eu já falei em vários vídeos aqui, o processo de indução, né? Se aquele ali está caindo, eu também vou cair. Se aquele ali está com espírito no corpo, eu também vou estar com espírito no corpo. Se aquele ali... Uma bobeira. Não posso falar de forma alguma que o espírito, né, o nosso canal diz muito claramente, espíritos não existem. Espíritos na forma de você sentar em uma mesa e chamar um espírito, isso não existe. Ponto. Não existe. O que foi me falado em sonho é aquilo que eu estou passando para vocês. Que você consegue fazer uma viagem astral e o espírito, sim, aquele ou outro que está lá, não pode vir para cá, mas como você está do lado de lá, fazendo essa viagem, né? Aí aquele espírito usa o seu corpo, os fluidos do seu corpo, a força que você tem, para conversar, ou então para tentar se, né, colocar ali o sentimento daquele ser ali. Aí dá-se a impressão que a pessoa está num estado de possessão, mas não está. Não está. É você que está usando mais a sua capacidade mental, né, de conseguir chegar naquele ponto ali que para o nosso olho é invisível, mas para nossa alma não é, né? Já falei aqui em outros vídeos aqui, por isso tem pessoas que chegam no limite aí da morte, né? Que a pessoa está no hospital e ela sai do corpo dela e ela vê o que está acontecendo já. São vários relatos aí, inclusive já foi cientificamente comprovado
de pessoas que realmente viram o que estava acontecendo e os médicos realmente, eu estava falando isso lá na hora da cirurgia, estava fazendo isso, tal, e aquela pessoa quando volta, né, tá ali no corpo dela novamente ali, ela começa a contar tudo o que aconteceu. Aí assim, mas como é que você sabe se você estava deitado aqui e não estava ouvindo nada, né, a gente estava fazendo cirurgia, você estava dopado e tal. Quer dizer, é aquilo que nós estamos falando, né? É a viagem que você sai, você consegue sair, né? Então, gente, é uma coisa muito louca, porque cada um defende a sua opinião, cada um defende a sua estratégia de conseguir angariar pessoas, né? Para a sua igreja, para a sua religião, mas muitas são falhas, muitas são falhas. E a primeira falha que o ser humano consegue fazer é aquela de falar que a minha é boa e a sua é ruim. Chega a ser ridículo, Então, eu tenho vários amigos evangélicos, eu tenho padrinhos de casamento meus, 3 inclusive, que são evangélicos e foi no meu casamento na igreja católica. Olha só que coisa bonita. Eu já fui padrinho de pessoas evangélicas e estive lá na igreja evangélica, achei muito bonito o culto. É assim que a gente tem que ser, gente. Temos que parar com esse preconceito. Temos que parar com esse negócio de que religião X ou Y é a certa. Você tem que defender a sua. Agora, se você ficar igualzinho macaco, pulando de galho em galho, você tá num, depois você tá no outro, você tá no outro. Ué, você é o que então? Né? Você tem que destinar o que você quer para sua vida. Né? Eu, por exemplo, sou católico e não vou sair da minha religião católica. Ponto. Tem os erros dela? Coloca até aqui, ó. Né, na internet, no vídeo e tal, eu falo o que for preciso de falar dela. Mas tem coisa certa também, nós temos que falar. Tudo na vida da gente faz parte do crescimento espiritual da gente. O nosso crescimento. Então, por exemplo, defender a sua igreja como defender o seu filho. Né? Mas você tem que ter um limite. Eu já falei em vídeos anteriores, né? Se o seu filho tiver um problema na escola, você não pode chegar lá maltratando o filho do outro, porque você não sabe. De repente o seu filho que está com problema, né? Que causou aquela situação. Aí você chega lá chutando o pau da barraca, na hora que você vai ver a fundo, nossa, aí aquilo virou um angu de caroço danado. E religião não é diferente. Você tem que defender a sua religião com unhas e dentes, sim, mas com o limite de saber que a do outro tem um limite também, né? Você chegou naquele ponto ali e você fala, não, realmente algumas coisas eles estão mais certos que a gente está fazendo de uma forma errada, então vamos tentar crescer, vamos tentar melhorar. E é assim que funciona a vida, tudo na vida da gente funciona dessa forma. Agora, a partir do momento que a gente coloca a religião da gente como uma coisa primordial, e eu já vi inclusive pessoas falando, o meu Jesus, o seu Jesus. Que Jesus? Eu conheci só um, até hoje. Só tem um, está escrito na Bíblia. Bom, você que segue a Bíblia, você não segue a Bíblia? Então tá bom. Só tem um Jesus, tá? Um Jesus Cristo só. Não passou 2 ou 3 aqui na Terra, não. Só um. Então não adianta você virar pra mim e tentar me convencer que o seu Jesus é melhor do que o meu, se o nosso Jesus é um só. Né? Tem vários nomes. É Jesus, é Jeová, eu não sei o que, filho de Deus, mas é um só. Né? Como todos os anjos dele e todos os santos do céu, tem ali as suas especificações. Cada um com a sua área, cada um com o seu trabalho espiritual em cima da gente. Então, vamos pegar firme com a nossa religião, é importantíssimo você ter uma religião. Então, se você é católico, pega os seus filhos, leva na igreja de vez em quando, não precisa ir lá todo domingo também não, viu? Às vezes você não tem jeito de ir todo domingo, gente, aí você é obrigado, aí você não cumpriu a sua obrigação. É óbvio que seria legal a gente ter todo domingo para ir lá ver o padre ficar falando. É óbvio que é bacana, né? Eu não tive agora, domingo passado, agora numa missa. Achei muito bacana a pregação do padre, prestei atenção lá, apesar que tinha um menino pequenininho que anda para lá e para cá, mas eu estava lá ligado no que ele estava falando. Quer dizer, é bacana, a gente volta para casa, tá com aquele pensamento e tal. É muito bom, né? É ruim quando você não concorda com o que o cara tá falando, né? Principalmente esse troço de política na igreja. Isso é ridículo, seus hipócritas, né? Jesus Cristo falou muito disso, né? Cuidado, viu, gente? Vocês aí, você que é padre aí, cuidado. As pessoas que estão ali carregando santinho, viu? Né? Que você tá achando que tá fazendo pro bem, tá fazendo coisas usando a igreja. Cuidado, né? Isso, aí eu tô falando da igreja católica. Nossa, mas tá metendo pau na sua religião? Não. Pastores, né?
da igreja, apóstolos. Esse dia eu vi um apóstolo convidando um cantor, e o cantor é politiqueiro do caramba. O cantor tava falando cada palavrão dentro da igreja, que o pessoal tava colocando aqui, pi, toda hora. Poxa, tem necessidade disso? Para defender o seu candidato, tem necessidade de fazer um troço desse, induzir o povo da sua igreja a estar no meio disso? No meio de porqueira? Política é coisa porca. Política é coisa falsa. Política é uma coisa que não deve se misturar a nada. Você tem que ter na sua vida porque você tem que ter, porque infelizmente aqui na Terra a gente precisa dessa enherca para poder ter uma vida decente, né? uma saúde, um esporte, não tem isso, não tem aquilo, que tá difícil. A gente não tá sabendo quem escolher direito, né? O cara hoje é bandido, amanhã vem a TV e fala pra gente que não, que ele é inocente, e você acaba ficando confuso. Quer dizer, nós temos que ter cuidado, né? As pessoas que mexem com coisa pública, principalmente, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque é muito difícil, é muito complicado. A gente não pode tentar misturar essas coisas, não pode, né? Eu sempre que eu estou falando de religião, e na minha opinião particular, né? Por que padre não fala, por exemplo, o pastor, ou seja quem for, não fala de futebol? Por que eles não falam de futebol na igreja? Eu nunca vi um padre falar, né? Opa, flamenguista, né? Atleticano, corintiano, São Paulino, palmeirense, alô, moçada do Cruzeiro. Eu nunca vi ninguém falar isso em igreja. Sabe por quê? Porque não dá retorno. Agora, defender uma política X ou Y, isso dá retorno. É o prefeitinho da cidade que está ali na igreja, ali fuçando as coisas. É um político que está ali infiltrado na igreja, que está aparecendo carregando santinho. Aí fica o padre lá. Pelo amor de Deus, gente. Vamos cair na real. Vamos ser realistas. Não pode misturar as coisas. Você que é político, se ficar usando a igreja para esse tipo de coisa, pare, pateta. Pare, seu besta. Porque toda vez que você faz um troço desse, você está criando naquelas pessoas, principalmente que são contra você, mais ódio, mais raiva. Porque sabe que você está usando aquilo para isso. Mas como eu disse, tem as exceções. Tem pessoas que hoje são políticos e antigamente não eram, né? E já frequentava o coisa da igreja, aí resolveu por uma coisa ou outra aí ser representante do povo. Aí é diferente, Mas o povo sabe quem está ali para isso, e quem já participava e quem não participava e hoje está usando a igreja. O povo sabe disso, né? Principalmente igreja evangélica. Desculpe os evangélicos aí, vocês têm mania de ficar enfiando política no meio da religião de vocês. Eu tenho pastor aí que fica aparecendo na televisão aí, que eu sou muito fã até. Mas quando começa a falar demais dessa questão aí, eu já mudo de canal para não ficar ouvindo lorota. Para não ficar ouvindo coisa, né? Etc, etc. Então, resumindo, gente, a religião é importante demais para a nossa vida. A gente não deve tratar a religião como uma coisa mundana. Religião é uma coisa de fé, é o coração, mexe com as pessoas. Se o pessoal lá do Nordeste gosta de fazer romaria e ir lá para o Padre Cícero, deixa. Se aquilo ali é uma ligação deles com Deus, beleza, bacana, né? E se você é evangélico, se você se reúne aí em dias diferentes, apesar que eu sou contra disso, né? Isso chama teoria da prosperidade, né? Você falar que vem aqui na minha igreja aqui, eu vou transformar você no milionário, né? Tentar esse processo com você, quer dizer, uma pessoa chega lá meio que derrotada, cheia de dívida e tudo mais, e ali há um processo ali de indução, que a gente sempre fala disso aqui, e a pessoa se sente forte para enfrentar a vida, né? Então a pessoa já sai, se for no domingo, já sai na segunda-feira com os dois pés no mundo, quer dizer, ela já sai a fim de resolver o problema dela. E é óbvio que várias das oportunidades consegue resolver, né? Várias das vezes consegue resolver, porque se a pessoa está motivada, ela resolve. E aí ela pode chamar aquilo de milagre? Não! Não é milagre. É porque a pessoa teve a força de vontade de resolver o seu problema. Se for homem, foi homem, né? Falar, é meu problema, eu vou até o fim com ele. E se for mulher,
né? Estou aqui com Deus, estou firme com a minha família, sou feliz com meu marido, babá. Mete bronca, se é uma empresária, se é uma, né? Seja o que for, tá lá. Foi motivada para aquilo. Processo de indução. Se você vai na casa de eu já falei aqui em vídeos anteriores, você vai na casa de uma pessoa que só fala em doença, você acaba saindo de lá doente, né? Então, assim, nós falamos aqui em vídeo anterior, a doença da alma, né? E isso aí não deixa de ser uma coisa da alma, né? É o espírito, né? Você chega cabisbaixo e sai motivado, é a motivação. Isso tem vários cursos na internet que você pode ir, não precisa de nem igreja para fazer isso, né? Que te ensina a ser motivado. Seja firme, seja forte, conquiste suas coisas com dignidade, com respeito às pessoas, né? Se você tem a sua família, tenha respeito com a sua família, exija respeito também, né? Exija respeito. Eu, por exemplo, a minha família tem um grupo de WhatsApp, tem hora que aparecem umas coisas pornográficas. Eu mesmo sou um, vou lá, moçada, pega pesado e não, tal, porque tem criança que... Quer dizer, você participa, mas você tem o seu limite ali que você vai lá e coloca. E aí a pessoa, o parente nosso achou meio ruim lá. Quer dizer, já maneira a situação, né? Então nós temos que colocar que a religião também é isso. Nós temos que defender a nossa, mas nós temos que ter o limite, que é do outro também, que tem suas coisas boas e ruins também, né? Então, a religião salva? Não. Nem a sua salva, nem a minha salva. O que salva é você. É você ter fé, é você ser firme, é você respeitar o próximo. Você que é mulher, é marido, está separado, não ficar tirando o filho dos outros, tirando, né, a percepção das coisas boas da vida. Você ficar afastando o ser humano do outro, isso aí não traz nada para ninguém. O resultado disso é uma mágoa profunda, tanto de um lado quanto de outro. Se você tem um amigo, se você gosta de ouvir o conselho dele, senta e vê se aquele conselho ali é uma coisa boa ou uma coisa ruim, se é seu amigo de verdade ou não, porque muitas das vezes são falsos. Na hora que você estiver numa hora ruim da sua vida, eles estão longe de você. Aí aqueles que você desprezou, de repente vai estar do seu lado. E aí você fala, nossa, é mesmo, acontece demais. Ai, cadê aqueles amigos meus que eu tinha, né? Acontece isso, quem tem dinheiro, caiu de produção, os amigos se afastam. Isso aí é amigo verdadeiro? Não é. Então tudo na vida da gente é um fator de crescimento. E a religião, ela não é diferente, né? Se você é católico, seja católico. Se você é evangélico, seja evangélico. Se você é espírita, firme lá com a sua galera, com a sua turma, seja, né, no seu encontro lá, faça o seu contato espiritual, né, que eu já falei aqui, trazer para si, não, mas ir para lá sim, você consegue fazer. Eu já falei que eu sou oportunidade, mesmo sendo católico, eu sou obrigado a falar isso, porque é isso que me foi passado, que era para me falar, né? Então, assim, é óbvio que tem gente que concorda com as minhas palavras e pessoas que não concordam. É normal, né? O importante é dar a cara para bater. O importante é chegar aqui e falar sério com você. Olha, seja feliz, seja firme e não desmereça o seu próximo, porque o mundo dá volta. Uma hora um tá lá, outro tá cá e aí vai, né? Aí vai. E nessas voltas aí a gente pode se arrepender e muito de desmerecer as pessoas, né? Eu teve pessoas que passaram na minha vida que eu encarei como segundo pai, como segunda mãe, como segundo isso, como segundo aquilo. E hoje eu percebo que quando eu saí daquele montinho, eu não virei nada. Quer dizer, aonde que está o meu segundo pai e minha segunda mãe? Era tudo um jogo de interesse em cima de mim, né? E eu também, né? E eu também, que a gente também tem essas coisas com a gente. Então, assim, nós temos que parar de desmerecer o ser humano. E quando você tem uma opinião de uma religião e começa a desmerecer a outra, você está colocando o plano terreno acima dos planos de Deus. E não é assim que funciona a vida. Beleza, gente? Olha, Deus abençoe, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa que eu falei, se alguém que desagradar, né? Mas vamos parar, vamos pensar e vamos raciocinar. Siga a sua religião com firmeza, mas não maltrate a religião do outro, porque religião não salva ninguém. É a sua fé que salva, tá bom? Beleza? Você pode verificar a sua vida, como a minha, como a vida de qualquer um, depende
da oferta que colocamos no altar de Deus. Se a nossa oferta é aceitável, então nós somos abençoados. Deus nos abençoa. Se a nossa oferta não é aceitável pelo Altíssimo, então a nossa vida é insossa, é uma vida sem sabor, é uma vida amarga.